Gente, deu um probleminha no primeiro vídeo, então eu vou terminar esse bloco agora de 15 minutos, então falta aí uns 4, 5 minutinhos pra gente terminar a aula, 5, 6 minutinhos, né? Vamos lá. A injúria real, parágrafo 2º do Código Penal, do 140. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes no sentido de desprezível, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Então, vamos lá. Se a pessoa utiliza da violência para praticar a injúria, ela vai responder pela injúria do parágrafo 2º, que é a injúria real, e pela pena de violência. Mas, uma observação aqui, se essa violência consistiu numa lesão corporal, porque se a violência ficou numa simples via de fato, aí não, ela só responde pela injúria real. Agora, se foi uma violência, agressão que configura uma lesão corporal, ela vai responder pela injúria real, mais a pena da lesão corporal correspondente, tá bom? O que seria essa injúria real? Ocorre, deixa eu ler aqui pra vocês um trecho que eu acho que vai ficar bem claro aí no que seria a injúria real. A injúria real cria na vítima uma sensação de impotência e inferioridade diante do agente agressor. Seria um tapa no rosto, um puxão de orelha, o fato do agente ser expulso de um local a chutes, entendeu? Então seria assim, por intermédio da violência, mas que a pessoa ali não tinha o objetivo de uma agressão, mas sim de humilhar a pessoa. Então, fere a honra subjetiva da pessoa através de uma violência. Seria nesse sentido, tudo bem? A injúria real, parágrafo 3º, vamos lá. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, isso seria a injúria preconceituosa. Deixa eu ler para vocês a injúria preconceituosa. Não se confunde, tá, com os crimes de racismo. Muita gente, às vezes, confunde ainda. Às vezes a pessoa é xingada e a pessoa fala, nossa, foi vítima de racismo. E muitas vezes não. Aquilo ali consistiu numa injúria racial e não propriamente no racismo. E a injúria preconceituosa, né? E a injúria preconceituosa, além de elementos de raça, ela também, raça e cor, né? Ela também protege contra injúrias referente à etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, tá? Então tem que tomar cuidado aí na hora, quanto à injúria racial, distinguir o que de fato é uma injúria racial, o que é um racismo, tá? Então você chamar a pessoa, por exemplo, de macaco, que é o que a gente vê nos jogos de futebol, de futebol muitas vezes. Ali, gente, consistiu numa injúria racial. E o que viria a ser um racismo? O racismo é uma pessoa, por exemplo, não ser aceita num lugar, não poder entrar num lugar em razão da sua raça. Seria nesse sentido, tudo bem? Pena, ação penal, competência e suspensão do processo, pra gente terminar. A gente já viu que se trata de crime de ação penal privada, tá? Em que depende de queixa-crime pra iniciar a ação penal. Então, é de ação penal privada, depende de queixa-crime, atentada, né, pelo próprio ofendido, oferecida pelo próprio ofendido. O CAPT, de 1 a 6 meses ou multa, juizado especial criminal, e cabe a suspensão condicional do processo. A injúria real do parágrafo 2º, 3 meses a 1 ano, também. GCRIM, suspensão condicional do processo. E parágrafo 3º, reclusão de 1 a 3 anos. Então, aqui já não vai mais para o GCRIM, porque a pena máxima é superior a 2 anos, né? A pena máxima é de 3 anos, mas cabe a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é de 1 ano. Beleza? Aí, gente, ficam as disposições comuns dos crimes contra a honra. O 141 fala, as penas combinadas neste capítulo aumentam-se de um terço se qualquer dos crimes é cometido. Então, vamos lá, vamos relembrar.
os 3 crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria. Esses 3 crimes, para esses 3 crimes, aplica-se o artigo 141. Então, se o crime é cometido contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, contra o funcionário público em razão de suas funções, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria, contra maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Esse inciso 4 não vai aplicar no caso de injúria, porque a gente já tem lá a injúria qualificada, né, nesse sentido, no parágrafo 3º. Então, daria bis in idem. Então, esse aqui não aplica lá o parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Então, aqui, esse 141 é aplicável aos 3 delitos. O 142, gente, ele traz uma exclusão do crime e da punibilidade. Diz assim: não constitui injúria ou difamação punível. Inciso 1. A ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever de ofício. Parágrafo único, nos casos do inciso 1, número 1 e 3, que é a ofensa irrogada em juízo e por funcionário público, né? Responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Então, aí são causas distintivas, exclui o crime e a punibilidade aí dos crimes de injúria e difamação. O 143 traz a retratação. O querelado, quem que é o querelado? Na ação penal privada, a gente tem 2 figuras: o querelante, que é o ofendido, certo? É aquele que atenta a ação, que ajuiza a ação, é o querelante, e o querelado, que é o sujeito ativo do delito. Quem cometeu o delito é chamado de querelado. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Então, essa retratação somente é cabível para calúnia e para difamação. Não é cabível para o crime de injúria, tá? Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Beleza? Para finalizar, temos o 145, que vai falar da ação penal. Vamos lá, 145, que vai falar da ação penal. Deixa eu achar o 145 aqui pra vocês. Vou pegar aqui, que eu achei que tinha no meu aqui, não tem. Então, vamos lá. Artigo 145 vai falar da ação penal dos crimes contra a honra, tá? Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, que é o que eu falei, que é a de ação penal privada, né? Salvo quando, no caso do 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Então, é aquilo que eu disse, né? Que você vai responder no parágrafo 2º, você responde pela violência e pela injúria. E se da violência resultar lesão corporal, então, não vai ser crime de ação penal privada. E o parágrafo único diz: procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do 141 deste Código, que é quando praticado contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo. Qual é o inciso 2? Vamos lá, do 141. Contra funcionário público em razão de suas funções, tá? Então, é mediante representação. Então, é ação penal pública condicionada à representação. Bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Então, 140 que a gente acabou de estudar, injúria. O parágrafo 3º fala da injúria preconceituosa. Então, a injúria preconceituosa, ela vai ser condicionada à representação. Então, a gente tem que a regra, que são crimes de ação penal privada, e as exceções vão estar no 145, segunda parte, e parágrafo único. Lá vai ter as exceções das ações penais, certo?
Então, quanto à injúria é isso, vamos para o próximo bloco, então.